as diretrizes e os resultados esperados, em sentido muito amplo, é que a fiscalização tenha uma presença fiscal e imponha uma percepção de risco ao contribuinte. Como nós não temos condições de fiscalizar todo o universo contribuinte nem em 20 anos, então nós temos que ter estratégias em que demonstre que nós estamos presentes em todos os cenários econômicos, em todos os tipos de contribuinte. E também que ele tenha uma percepção de risco, que ele pode arriscar, mas que pode vir a ter que pagar com juros que, para ele pagar a taxa Selic pesada, é maior que o de aplicações financeiras, e com a multa de 75% ou de 150% se houver fraude. E também como diretriz, é o que está se tentando agora na Receita Federal, é atuar mais próximo do fato gerador. Não adianta nós começarmos a fiscalizar 4, 5 anos atrás. Primeiro que já passou muito tempo, perdeu-se a oportunidade de arrecadar bem próximo os anos anteriores, e também com a fiscalização próxima do fato gerador, há uma possibilidade de se corrigir futuras tentativas de sonegação ou de não recolher o tributo. Temos também uma consciência muito grande, mais de 90% da arrecadação federal como diz, arrecadação espontânea. Mas espontânea é um nome, é porque ele vai e recolhe por obrigação acessória, o dele recolher. Mas essa arrecadação espontânea só existe por causa dessa atuação firme, permanente da fiscalização em todas as áreas, em todos os contribuintes, e que impõe essa presença e a percepção de risco, que se não recolher, pode ter que recolher com os gravames da lei. E por último, eu gostaria de falar alguns assuntos que são até um pouco de tabu, né, administrador falar sobre o assunto. Eu poderia ter escrito diferente ali. Eu escrevi acesso motivado. Então, todos os acessos aos sistemas eletrônicos da Receita Federal pelos auditores terão que ser motivados. E qual é o motivo? É o interesse público, é o interesse da fiscalização. O inverso, que a palavra é o acesso imotivado. O acesso imotivado é os acessos que se faz quando não está presente o interesse público. Talvez tenha um interesse particular, pessoal. E vou dar um exemplo recente. Vocês sabem, pelo meu currículo, eu fui 9 anos corregedor da Receita Federal. E aí eu vivi e convivi com todos os tipos de experiência que os administradores e os colegas tiveram, às vezes com intenção, boa intenção, e às vezes acabam o resultado. Mas agora, há menos de 15 dias, tiveram a oportunidade de acompanhar na imprensa, estava lá que havia sido violado o sigilo de 6 militares de alta patente. E vocês podem não ter acompanhado com o jornal restrito mais a Brasília. E também envolvendo que seria pedido de um órgão do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República. Tá? E uma série de reportagens, e diziam que tinha até servidor sido afastado, que não foi verdade. E num determinado momento o secretário pediu para me passar no gabinete e disse: ô Lescoves, apesar de ter um funcionário seu que acessou as declarações de rendimento num mais graduado dos generais, ali me disse o nome. E eu disse para ele, na hora, quem determinou o acesso fui eu, foi motivado, porque ele estava em malha e ele nos solicitou, encaminhou o documento, foi para analisar e para sair da malha. Então o acesso, apesar da pesquisa indicar que havia acessado, ele é motivado, não tem problema nenhum. Mas quando ele é imotivado, você vai ter que esclarecer por que acessou. E também, principalmente em momentos eleitorais, como um ano desse, se vaza declarações de rendimentos, certamente vai se apurar quem acessou e por que acessou e como foi divulgado. O problema todo de ter surgido o acesso imotivado é que se 2 pessoas ou mais consultarem aquele CPF, já não tem mais condições praticamente de apurar quem vazou a informação, porque o nosso direito exige a prova, e por isso, não havendo condições de provar quem vazou, criou-se a figura do acesso imotivado para esse tipo de situação, em que dá uma penalidade muito suave, se houver penalidade ou não, fica a critério do pessoal que vai fazer a apuração.
Então, quando se fala muito mal do acesso imotivado, talvez o que nós estamos precisando é regulamentar, estabelecer alguns parâmetros e alguns limites. Mas ele existe até para a segurança da instituição.